Vai ter algumas igrejas aí com a gente cultuando a Jesus. A gente está na expectativa do pessoal da MTV estar com a gente aí cultuando. E outros demais irmãos e jovens também, amém? A gente vai estar colocando aí no cartaz, acredito que já foi até posto também, mas a gente vai estar recolocando no grupo para a gente estar compartilhando, convidando. E eu creio que o nome de Jesus será glorificado, amém? 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo 13, quem achou, diga amém. Eu louvo a Deus aqui, eu estava observando, nenhuma das crianças está dormindo hoje. Eu não sei se vai dormir na hora da mensagem, né? Obrigado, Ronald. Deus seja louvado, amém? Capítulo 6, verso 13, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi, quem? Saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um linho fino. Assim, Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na casa de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando, que é o quê? E saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar no meio da tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E você diz amém. Antes de você se assentar, segura na mão de alguém que está do seu lado. Fala para ele, fala para ela, está preparado? Onde tem presença de Deus, tem fartura de alegria. Não, mas fala com fé, tem fartura de alegria. E aonde tem fartura de alegria, tem que ter alguma reação. Tome seus assentos, glorificando e aplaudindo ao nome santo de Jesus. Aplaude aí, crente, aplaude a Jesus aí. Isso. Um aplaude, outro não aplaude, fica meio estranho, né? Vem comigo. Preciso que você dobre a sua atenção. Prometo que serei breve e bem objetivo naquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Mas eu preciso que você não se distraia, porque já diziam os antigos, a distração ela mata a unção. Então, não se distraia, porque eu tenho a plena certeza que pelo menos com uma pessoa Deus vai falar aqui nessa noite. Olha para cá. Deus já havia alertado o sacerdote Eli. Sacerdote esse que tinha 2 filhos, que andavam segundo a vontade dos seus corações. Não me recordo agora o nome dos filhos de Eli, mas de Ofni e Finéias. 2 homens que também tinham famílias, todavia viviam uma vida dissoluta, da forma que queriam, da forma que gostavam. É interessante que certa feita Deus vai levantar uma criança através de Ana. Samuel vai nascer e Ana, com 12 anos de idade de Samuel, vai levar Samuel para o templo chamado Siló. Quando Samuel é colocado em Siló, Samuel é um voto que Ana havia feito a Deus. Quando Ana coloca Samuel em Siló para servir a Deus, a Bíblia vai dizer que já tem um quarto preparado para ele, já tem uma cama preparada para ele. Só que o que me chama a atenção é que Samuel é um jovem cheio de Deus e que orava ao Senhor. E entenda uma coisa, quem ora a Deus jamais vai deixar sem resposta. Eu vou repetir para ver se tu entende isso aqui. Quem ora, Deus não deixa sem resposta. Quer ver uma coisa? Você só está aqui por causa de oração. Nós só estamos aqui por causa de oração. A Bíblia vai dizer agora que Samuel vai se deitar para dormir. Quando Samuel está dormindo, o texto vai dizer que Deus vai falar com Samuel. Deus fala com Samuel dizendo: Samuel, Samuel.
É interessante, eu sempre digo que eu gosto de ler e pregar como se eu estivesse lá dentro. Eu convido a você a mergulhar agora no cenário. Samuel, um jovem de 12 anos, está deitado na cama, já é de madrugada. Agora a Bíblia diz que Samuel vai ouvir a voz de Deus dizendo: Samuel, Samuel. Samuel se levanta depressa e corre até o quarto de Eli, seu senhor. Quando Samuel chega no quarto de Eli, a Bíblia diz que ele abre a boca e diz: o Senhor me chamou, eis-me aqui, estou aqui para lhe servir. Eli coça os olhos e olha: Samuel, não fui eu que te chamei não, volta para a tua cama. Samuel volta para o quarto e se deita e dorme. Quando Samuel dorme, a Bíblia vai dizer que ele ouve a voz de Deus pela segunda vez. Quantas vezes? Pela segunda vez, Deus fala com Samuel dizendo: Samuel, Samuel. Samuel corre de novo em direção ao quarto do sacerdote Eli. Quando Samuel chega no quarto do sacerdote Eli, ele abre a boca e diz: eis-me aqui, o Senhor me chamou. Ele olha para ele e diz assim: Samuel, eu já estou entendendo o que está acontecendo. Vai para o teu quarto, não foi eu que te chamei. Mas se de novo a voz falar contigo, tu não vem aqui no meu quarto não. Mas tu se senta na tua cama e quando tu ouvir a voz de novo falando contigo, abre a boca e diz: fala, Senhor, porque teu servo ouve. A Bíblia diz que quando Samuel ouve a voz de Deus de novo, a Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Samuel, e a ordem é de exortação. Samuel começa a crescer, Samuel começa a ser usado. E é interessante que Deus chama Samuel para ser 3 coisas na terra: profeta, sacerdote e também juiz. Diante daquela situação, Samuel, após a morte de Eli, começa a governar diante da direção de Deus, Israel. Samuel já está começando a ver os prodígios e maravilhas de Deus através da vida dele. Pessoas começam a respeitar a unção que está sobre Samuel e a presença de Deus que está sobre ele. Diz a Bíblia agora que Samuel então já está com a idade avançada. Vai chegar diante de sacerdotes, diante de anciãos dentro de um templo. E aqueles anciãos vão olhar para Samuel e vão ver que Samuel já está avançado em idade. Samuel vai se apartar deles para orar e buscar a Deus. Enquanto Samuel está buscando a Deus, uma conferência, uma reunião é convocada de forma extraordinária. O líder daquela época se levanta, reúne os sacerdotes, reúne os anciãos e diz assim: vocês já observaram que Samuel já está avançado de idade? Vocês já observaram que Samuel já não tem mais aquela força que ele tinha no início? Vocês já observaram que Samuel já não anda mais rápido como ele andava, porque já está velho? Samuel já não tem mais o vigor de antes. Samuel já está avançado em idade. Aí alguém coça a cabeça e diz assim: o que tu está querendo dizer com isso? Será que vocês não observaram que todas as nações ao redor de nós é guiada por um rei? É governada por um rei, exceto nós, Israel? Nós somos governados por esse homem chamado Samuel. Só que Samuel já está velho. E se Samuel morrer, quem é que vai substituir Samuel? A gente precisa pressionar Samuel para que Deus venha levantar um homem para governar sobre nós. Sabe quem é que está pedindo um rei ali? Não é o profeta. Quem está pedindo um rei ali é o povo. O povo que uma hora estava adorando a Deus, mas outra hora estava com o coração duro. Só que a Bíblia vai dizer agora que enquanto está tendo essa reunião, Deus fala com Samuel dizendo assim: Samuel, enquanto tu está aqui na minha presença, estão falando de ti lá. Estão dizendo que querem levantar um rei, vai depressa até eles. Quando Samuel chega dentro daquela situação, a Bíblia vai dizer que Samuel é questionado e diz assim: Samuel, e aí? Nós queremos um rei. Todas as nações têm um rei, exceto nós, Israel. Nós queremos te pressionar para que tu levante um rei sobre Israel. A Bíblia diz que Samuel fica triste ao mesmo tempo irado, ao ponto dele abrir a boca e dizer para os anciões e aquela roda de gente, aqueles líderes, aqueles homens, e diz assim: me diz, vocês estão dizendo que eu estou velho e é por isso que vocês precisam de um substituto, mas me diz, enquanto eu governei sobre Israel, em todos os tempos que eu profetizei sobre Israel, me mostre em algum momento que Deus permitiu alguma das minhas palavras cair por terra. A Bíblia diz que Samuel se aparta deles e vai orar triste. A Bíblia vai dizer que Samuel está se sentindo rejeitado. Quando Samuel se sente rejeitado, Deus olha para Samuel e diz assim: não, fica tranquilo, Samuel, não fica triste não, porque eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Entenda uma coisa, tem gente que está ficando preocupada porque está dizendo: estão me rejeitando no trabalho, estão me rejeitando na minha família, estão me rejeitando na rua onde eu moro, estão me rejeitando onde eu estou projetando as coisas, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não estão rejeitando você. Se estão rejeitando você, estão rejeitando Jesus. E se Jesus está sendo rejeitado, Ele mesmo vai descer na terra e tomar providência.
É por isso que um dia Saulo de Tarso está indo em direção aos crentes a caminho de Damasco. Oh glória! Saulo está dizendo: eu vou matar, vou destruir, vou bater, vou prender. Só que quando Saulo está atravessando o deserto de Damasco, desce um clarão do meio dele, e aquele clarão, uma voz ecoa dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas peraí, pregador, o Saulo não foi matar Jesus, o Saulo foi matar os crentes. Pois é, quando alguém se levanta com o servo, quando alguém se levanta contra o pequenino, Jesus se levanta do trono e diz: opa, o negócio agora é comigo, o negócio agora é comigo. Cadê os crentes que estão comigo aqui nessa noite? Eu estou sentindo ele aqui nesse lugar. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Hoje é noite que Deus desceu na terra para te dizer: maior sou eu do que a afronta sobre a tua vida. Ei, diz a Bíblia que agora Samuel vai receber uma ordem de Deus. Já que eles querem um homem, então tá bom, eu vou permitir tu ungir um rei. Mas não é minha vontade, é porque eles estão pedindo, e eu vou permitir. Vai em direção a uma montanha. Tu vai encontrar um homem chamado Saul, ele é jovem. E tu vai ungir esse homem, e ele vai ser o rei de Israel. Samuel está indo em direção a Saul. Só que para Saul, Deus abre a boca e diz assim: pega um vaso de barro. Um vaso de quê? E enche de azeite para ungir Saul. Aí eu te pergunto, o vaso que estava na mão de Samuel, o vaso de barro, o vaso de quê? É feito pela mão de Deus ou pela mão do homem? Pela mão do homem. Feito na terra. Deus abre a boca e diz: Samuel, pega um vaso de barro, enche de azeite, porque tu vai ungir Saul. Samuel está indo em direção à montanha. Quando ele encontra Saul, ele unge Saul. Dali dá início o ciclo da história de Saul. Saul governa. Saul se torna amigo de Samuel. E diz a Bíblia que eles têm uma amizade. Passa-se os anos, Deus libera uma ordem para Samuel falar para Saul. Avisa Saul que é para ele descer até a terra de Amaleque, é para matar todo mundo, não é para deixar ninguém vivo. É para ele se levantar e matar todo mundo, dizimar tudo, animal, homem, velho, ancião, é para matar todo mundo, inclusive o rei. Não é para deixar ninguém vivo. Saul desce, vai em direção a Amaleque, mata todo mundo, exceto os animais gordos. E ainda deixa o rei vivo. Prende o rei, volta para Israel. Quando Saul está voltando para Israel, Deus no céu já começa a balançar a cabeça. Dei autoridade e mandei fazer uma coisa, mas fez totalmente outra. Oh glória. Deus olha para Samuel e diz assim: eu rejeitei Saul porque desobedeceu uma ordem minha. Já começou errado. Diz a Bíblia que Samuel vai se encontrar com Saul. Antes de Samuel chegar, Saul vê que Samuel está demorando. Opa, Samuel está demorando. Mas ele é meu amigo. E por ele ser meu amigo, eu vou tomar a autoridade que eu tenho e vou sacrificar os bois em sacrifício a Deus. Saul não é profeta. Saul não é sacerdote. Saul é rei. E só quem podia sacrificar alguma coisa a Deus era sacerdote. Me ajuda aí, pastor. Só quem podia sacrificar o cordeiro não era o rei, era só o sacerdote. Diz a Bíblia que naquele momento ali, Saul vai pegar o cordeiro, vai pegar o boi e vai matar e vai sacrificar a Deus. Quando Saul faz isso, era Deus dizendo: não é porque tu é rei que tu vai fazer o que tu quer, não. Tem gente que pensa que porque é alguma coisa vai fazer o que quer. Não coloca a mão onde Deus não mandou você colocar. Alguém se empolga: eu sou pregador, eu sou cantor, eu vou fazer o que eu quero. Se alguém me pedir para me colocar a mão sobre alguém, eu vou colocar a mão e vou orar, porque Deus é comigo. Saul está dizendo: Deus é comigo porque foi ele que me ungiu rei. Só que existem momentos que Deus vai olhar e vai dizer: não coloca a tua mão onde a minha está. Tem gente que está olhando para alguém e diz: está passando por luta, está passando por prova, vou colocar minha mão na cabeça dele, vou orar e vou repreender o vento. E Deus muitas das vezes vai dizer: não coloca a mão onde eu não mandei tu colocar. Tem gente que está pagando preço alto porque colocou a mão onde não era para colocar. A Bíblia vai dizer agora que Samuel vai se encontrar com Saul e vai dar uma bronca em Saul. Mesmo sendo amigo de Saul,
Samuel não muda a mensagem. Mesmo sendo amigo de Saul, Samuel não vai voltar atrás naquilo que Deus o mandou fazer. Tem gente que por causa da amizade perde a presença de Deus. Tem gente que por causa da amizade, por ser amigo, diz: eu não vou falar isso para ele, porque ele vai ficar com raiva de mim. Eu não vou falar isso para ela, porque ela vai ficar com raiva de mim. Mas está chegando a hora que Deus vai levantar homens e mulheres cheio da autoridade. Vai até dizer para Deus: Senhor, eu não sei como eu vou falar, mas me usa. E Deus está dizendo: a minha palavra eu vou colocar na tua boca. Só abre a boca e eu vou falar através de ti. Diz a Bíblia que nesse momento aqui, eu me lembro que certa feita, conversando com meu pai antes de ele se converter a Jesus, meu pai sempre foi muito chato em questão de dízimo e oferta. Papai não dizimava, ele só ofertava antes de ser crente. E se tinha uma coisa que tirava ele do sério, era chamar ele de ladrão. Meu irmão, nem por brincadeira ele gostava. E eu me lembro que uma vez eu conversando com ele sobre dízimo, ele pediu para me explicar para ele, e ele disse assim: não, eu não... Por mim eu vou dar o que eu quero. Eu disse assim: pai, se o senhor não dizimar, o senhor é ladrão. Ele olhou, arregalou o olho para mim e disse: tu me chamou de quê? Eu disse: aí não é eu que estou falando, não, é a Bíblia que diz: se o senhor não dizimar, o senhor é ladrão. Existem momentos que Deus vai ter que te usar com autoridade para falar aquilo que, não é, que a pessoa não vai gostar mesmo, vai ter que falar. A Bíblia diz, Ronald, que nesse momento aqui, o profeta Samuel está indo embora. Quando Samuel está indo embora, Saul pula nas vestes dele e rasga. Samuel vira para ele e diz assim: assim como tu rasgou minha veste, Deus hoje rasga de Israel o teu reinado. Não toca, irmão, naquele que Deus levantou, não, pelo amor de Deus. Não toca, porque Deus é capaz de descer na terra e decretar sentença de morte. Tem como me provar, pregador? Tenho. Acabe e Jezabel se levantaram contra um homem chamado Nabote. Mataram Nabote inocentemente. Sabe quem era Acabe e Jezabel? Dois grandes, rei e rainha. Sabe quem era Nabote? Um pequenininho conhecido apenas no bairro. Por causa de um pequenininho conhecido no bairro, Deus mandou matar dois grandes que era conhecido na nação inteira. Não mexe com quem anda na posição. Diz a Bíblia que nesse momento aqui, Saul vai orar a Deus triste. E diz assim: Senhor, tu rejeitou Saul. Mas se tu rejeitou Saul, como é que vai ficar Israel? Se foi o Senhor mesmo que levantou, parece que eu estou vendo Deus no céu, dando um sorriso para a terra e olhando para Samuel e dizendo: Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, sendo que eu já rejeitei ele? Mas Senhor, se tu rejeitou, quem é que vai reinar? Quem é que vai governar? Vão falar mal dos crentes, vão falar mal de nós, vão falar que eu estou mentindo, que eu não sou profeta. Deus olha para Samuel e diz assim: Samuel, fica tranquilo, porque enquanto eu rejeitei Saul, há muito tempo já preparei um lá em Belém, lá na casa de Jessé, oh glória. Já tem um pequenininho que eu preparei para ser rei. O rei já está preparado, oh glória. Você não pegou não? Então lá vai. Enquanto alguém está olhando para você e dizendo: não tem capacidade, não tem inteligência, não tem sabedoria, não tem como conseguir exercer esse cargo, mas Deus está dizendo: enquanto o homem está pensando que é tudo, eu já levantei você que é pequenininho para executar a missão. Quer ver uma coisa? Eu me lembro que estava com 1 ano e pouco trabalhando onde eu trabalho. Pensa numa responsabilidade grande a ser 04 da equipe. É ser o supervisor. Trabalhar com o interno, trabalhar com homens, trabalhar com aquele monte de gente. Tem uma hora que é HT chamando, é rádio chamando, é superior chamando. Tem uma hora que é preso perturbando todo momento. E tu tem que dar atenção. Agora imagina a responsabilidade. Tu não pode errar nenhum momento, porque pode custar a vida de alguém. E eu me lembro que antes de eu receber essa oportunidade, eu dizia: rapaz, essa responsabilidade eu não tenho capacidade não. Só que certa feita eu estou em casa, 103 da nossa equipe me liga e diz assim: Lucas, eu vi que tu tem capacidade. Eu disse: que capacidade é essa que nem eu estou vendo? Mas quando te ligar, o Delta vai te ligar. E quando ele te ligar, só diz sim. Eu disse: meu Deus do céu, mas como é que eu vou dizer sim para uma coisa que eu ainda não estou preparado? E eu me lembro que ele disse assim: ele vai te ligar daqui a pouco o telefone toca. E aí, Albuquerque, está preparado para a missão? Eu disse: eu não sei nem como é que eu disse, eu só disse: eu estou. Recebi a oportunidade, executei a missão por 30 dias. E eu me lembro que durante os 30 dias, em um dos dias eu cheguei com o novo Delta.
Na segunda semana, eu acredito. Cheguei com o Delta da nossa equipe, coloquei o HT em cima da mesa dele e disse assim: isso daqui não é para mim, eu não quero mais não. Mas eu imagino que Deus no céu estava dizendo para mim: frouxo, covarde, está com medo do que eu já te deleguei, estou te dando experiência. Depois que eu entreguei o HT, ele olhou para mim, o Delta olhou para mim e disse assim: mas por que, homem? Está com medo de quê? A gente vai te ajudar, sustenta mais um pouquinho, pelo menos esse mês. E eu disse para ele naquele dia: eu não quero mais não, isso daqui não é para mim. Era muita gente falando ao mesmo tempo, era muita responsabilidade, era um medo. E naquele momento parece que eu estou vendo o diabo olhando, dizendo: vai desistir por causa de uma coisa que eu estou dando pressão. Só que passaram-se 30 dias e entreguei o HT. Esses dias eu cheguei com ele e disse assim: chefe, da mesma forma que eu tive hombridade para entregar o HT porque não aguentava a opressão, eu vim aqui para te dizer: estou disponível para a missão e a qualquer momento estou aqui para servir. Ele olhou para mim e disse assim: é isso mesmo, Albuquerque, estava esperando isso de ouvir de ti. Vai chegar a hora que Deus vai olhar para você, vai te colocar no meio do vale e vai dizer: eu estou contigo. Cadê os crentes que tem glória? Cadê os crentes que tem? Eu estou sentindo ele aqui nessa noite. Se prepara, porque Deus está capacitando gente aqui. Deus está capacitando pessoas aqui. Deus está capacitando você aqui para te colocar em lugar de destaque, para te colocar em lugar de honra, para que o nome de Jesus seja glorificado. E glória da glória. Diz a Bíblia que Davi está cuidando das ovelhas. Quando Samuel chega na casa de Davi, do pai de Davi, diz assim: Jessé, eu vim aqui porque eu vim ungir um rei. Veio ungir o quê? Um rei. Cadê teus filhos? Prepara eles. Quando Samuel entra dentro da casa, primeiro que vem Eliabe. Olha para cá. Eliabe, o mais velho, andava como rei. Tinha postura de rei. Era forte, homem guerreiro. Quando Samuel viu Eliabe, ele se levantou e disse: certamente esse é o rei. Quando Samuel pega o chifre de azeite, para ungir Saul, ele levou um vaso de barro. Feito por quem? Feito por quem? Mas para ungir Davi, ele levou um chifre de azeite, um chifre de animal. E se tu não pegar isso aqui, tu não vai pegar mais nada. Por quê? Que para ungir Saul foi um vaso de barro, mas para ungir Davi foi um chifre de azeite. Porque o chifre, se o vaso de barro é feito por homem, o chifre do animal é feito por quem? Por quem? Aonde o homem coloca, ele tem autoridade para tirar, mas aonde Deus te colocou. Diz a Bíblia que vem Eliabe, quando Samuel se levanta para ungir Eliabe, todo feliz, Eliabe já pulsando de alegria, o coração pulando pela boca, o pai e a mãe alegre, porque o rei ia ser ungido. Samuel se levanta, manda Eliabe dobrar o joelho. Quando Eliabe dobra o joelho, Deus grita no céu dizendo: Samuel, eu não vejo como tu vê. Não é esse o rei não. Tu está olhando para a aparência de Eliabe. Eu olho para o coração do homem. Não é ele não. Samuel manda Eliabe se levantar. Passa um segundo, não é esse não. Vem Abinadab. Abinadab também não é. Vem Samar, também não é Samar. Aí Samuel coça a cabeça, olha ao redor deles, dá um 360, olha para Jessé e diz assim: ô Jessé, acabaram-se teus filhos? Só tem só esses aqui. Eu imagino, parece que eu estou vendo a cena. Quando Samuel pergunta para Jessé dizendo: acabou todos os teus filhos? Só tem eles aqui? Eu imagino que Jessé, calado, olha para a esposa dele. A esposa dele olha com um sorriso meio de canto para ele. Eu imagino que passa um filme na cabeça de Jessé e ele pergunta dentro de si: não pode ser Davi. Davi é pequeno. Aí Samuel pergunta de novo: acabou teus filhos? Ou só esses aqui? Aí Samuel olha para a mulher dele, olha para Jessé, olha para a mulher dele. Os dois olham para Samuel e diz: não acabaram. Ainda tem um menor. Oh, glória. Ainda tem um menor. Ainda tem o quê? Oh, glória. Diz a Bíblia que o menor está cuidando das ovelhas. O menor está cuidando de quem? Mas as ovelhas não são dele. As ovelhas são do pai.
Já era Deus treinando Davi. Irmão, se tu não entender isso aqui, pelo amor de Deus. Davi está cuidando daquilo que não é dele, de ovelhas que não é dele. Era Deus já preparando Davi para cuidar de uma nação. Valoriza o pequeno que tu está vivendo agora. Porque quando tu estiver no grande, o pequeno está servindo de treinamento para Deus te colocar no grande, tu já tem experiência. Eu me lembro que uma vez eu estava aqui, limpando a oficina uma oficina de mecânica. E muitas das vezes eu ligava para minha esposa: eu não aguento mais, eu não quero mais isso aqui. Minha coluna já está doendo. Ora aí, porque tem que dar certo. E o meu sonho era trabalhar no presídio. Quando eu falo que eu trabalho no presídio, para muita gente diz: tá maluco? Isso é coisa de louco. Mas é o que eu gosto, é o que eu amo. E eu me lembro que quando eu fui chamado, era Deus dizendo assim para mim: eu te treinei no pequeno, para tu não esquecer de onde tu veio e valorizar onde tu está. E Davi está cuidando das ovelhas. Enquanto está acontecendo a reunião dentro da casa de Jessé, Davi está debaixo de uma árvore, junto às ovelhas do seu pai, com uma harpa, e dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Enquanto Davi está cantando esses salmos a Deus, o mensageiro chega depressa, correndo, suado. E chega com ele e diz assim: Davi, vai para casa agora. Está tendo uma reunião e estão dizendo que estão te esperando. Davi solta tudo e corre. Davi não vai entrar pela porta da frente, diz o historiador. Davi vai entrar pela porta de trás. Quando Davi entra pela porta de trás, eu imagino que Samuel está de costa para a porta. Quando Davi entra, ele pergunta: o que está acontecendo, mãe? O que está acontecendo, pai? Todo mundo vira atenção para Davi. Samuel, de costa para Davi, se levanta e ouve a voz de Deus dizendo a ele: esse é o rei que eu escolhi. Samuel enche os olhos de lágrima, vira para o pequeno Davi e diz: Davi, dobra teu joelho, porque hoje eu te unjo para ser rei sobre a nação de Israel. Diz a Bíblia que Davi é ungido a rei, o Espírito de Deus se apodera de Davi. Quando o Espírito de Deus se apodera de Davi, Davi não vai direto para o reinado, Davi volta para o pasto. E aí você conhece a história. Em um dado momento, está acontecendo uma guerra. Saul está sendo afrontado junto com seus soldados, homens guerreiros. O gigante é levantado por Deus. Tem gente que diz que foi o diabo que levantou o gigante. Negado, foi Deus. Porque todo gigante tem um propósito de Deus na terra. Você não pegou não. Todo gigante que se levanta na tua vida tem um propósito de Deus na terra. Oh glória, quando o gigante começa a abrir a boca dizendo: oh, não tem nenhum homem aí não, são tudo frouxo, cadê o rei? O rei está dentro da tenda, o rei está escondido, os soldados de guerra experientes estão com medo, estão trêmulos. E o homem de 3 metros, chamado Golias de Gate, começa a abrir a boca e afrontar Israel. Não tem homem aí não, está todo mundo frouxo. Quem é que vem chegando no meio da arraial? Davi, com uma bolsa, com uma foge, com queijo, com pão. Quando ele abre e olha para Davi e diz assim: tu veio zombar de nós, né? Só porque agora tu foi ungido a rei, né? Vai-te embora para casa. A Bíblia diz que Davi nem liga porque ele abre e falou. Porque é assim, irmão. Tem gente que enquanto está te olhando de cima para baixo, te cumprimenta, te abraça, te trata bem. Mas a partir do momento que Deus te exalta e alguém começa a te olhar assim, te chama de nariz em pé, te chama que você não presta de nada. Mas Deus está dizendo: existem momentos que eu vou te exaltar para tu conhecer quem é quem. Entenda. Eu entendi uma coisa. Quer conhecer o homem, dá poder para ele, sim ou não? Mas quer conhecer quem de fato é teu amigo, é quando tu está com o poder na mão. Porque enquanto tu não tem poder, ninguém te dá valor. Tá todo mundo, aliás, está todo mundo te abraçando, te cumprimentando. Mas quando tu está com o poder na mão, o invejoso vai olhar e vai dizer: está se achando demais, não merece ter esse poder na mão. Só que Deus não escolhe cabeça errada. Deus não delega missão errada para ninguém.
Diz a Bíblia que o gigante está afrontando. Davi ouve. Quando Davi ouve, ele pergunta: meu irmão, o que está acontecendo aí? Que afronta é essa? O que me chama a atenção, o pastor Leonardo frisou aqui um dia desse. Davi não pergunta quem é o gigante. Davi pergunta: quem é esse incircunciso filisteu? Davi não olha para a altura. Davi já olha para a fronte dizendo: quem esse incircunciso pensa que é? Se fosse nos tempos atuais, hein? Naamã era o quê? Naamã era o quê? Era o quê? Se fosse nos tempos atuais, o Albuquerque ia olhar: quem esse leproso pensa que é? Para estar afrontando um exército de Deus e Deus. Quem esse incircunciso pensa que é? A Bíblia diz que Davi começa a questionar de um e de outro. Meu irmão, vocês estão olhando para o gigante, mas quem matar esse Golias aí, esse incircunciso, vai acontecer o quê com quem matar ele? Aí um olha para Davi e diz assim: Davi, se alguém matar esse gigante aí, primeiro, vai casar com uma das filhas do rei. Segundo, o rei vai isentar o imposto da casa da família dele. E terceiro, o rei vai dar uma parte da riqueza dele sobre esse homem que o matar. Davi, tu acha que Davi olhou para o gigante? Não, Davi olhou para a bênção que vinha depois do gigante. Oh glória! Quando Davi olha e diz assim: cadê o rei? Vou com o rei. Quando ele chega diante do rei, ele diz assim: Senhor, eu sou Davi e vim matar o gigante. Eu vim derrubar esse incircunciso filisteu. Aí Saul olha para Davi, menospreza Davi e diz assim: tu é pequeno, tu é jovem, tu é bonito, nem mão calejada tu tem, Davi. Tu não tem experiência de guerra. Esse homem aí desde a sua mocidade já luta há muito tempo, já matou muita gente. Tu não vai ter condições com ele. Aí eu imagino que Davi coça a cabeça, espera o rei terminar de falar e diz assim: eu posso falar minha história? Pode, diz. Enquanto eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, meu irmão, de repente veio um urso e arrebatou uma das minhas ovelhas. Parti para cima do urso e matei. Aí Saul já se levanta do trono e diz assim: é mesmo? Conta mais. Eu imagino que Davi abre a boca e diz: outro dia eu estava cuidando das minhas ovelhas, veio um leão, o leão arrebatou uma das minhas ovelhas, corri atrás do leão, dei o mata-leão nele, rasguei o leão no meio e dei vitória. Aí Saul olha e diz assim: rapaz, então eu vou te dar minhas couraças. Davi colocou a couraça. Quando Davi foi andar dentro da tenda, ele não conseguiu andar. Aí Davi olha para o rei e diz assim: rei, muito obrigado pela tua couraça, mas essa couraça vai me atrapalhar na guerra. Nem toda ajuda que vem é de Deus. Tem ajuda que vem para te atrapalhar. Tem ajuda que vem para tentar te parar. Nem toda ajuda que vem é de Deus. Oh meu Deus do céu, vou falar isso aqui que Deus acabou de mandar falar no meu coração, tá? E eu não sou de falar isso aqui não, mas se Deus mandou, vou falar e vou entregar isso aqui. Existem momentos que você vai tentar, o diabo vai tentar te seduzir com conversa, vai tentar te seduzir com aparência, vai tentar te seduzir com atitude. Você vai olhar e vai dizer: não, esse aí vai ser meu amigo, essa aí vai ser minha amiga, vai me ajudar, está se disponibilizando. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: peça sabedoria do Espírito de Deus, peça discernimento, porque às vezes as ajudas que o diabo vai tentar mandar é para te atrapalhar, mas há poder no sangue de Jesus. Há vindo uma unção de Deus, está descendo nessa noite a vingança de Deus sobre a vida de pessoa. Se eu fosse você, eu abria essa boca para dar glória. Eu abri essa boca para dar aleluia. Há uma graça de Deus aqui nesse lugar. Urabaraceia. Há uma graça de Deus pairando aqui nesse lugar. E Deus está dizendo nessa noite: enquanto tu está aqui na minha presença, enquanto tu está me buscando, estou indo de encontro à tua família agora. Estou indo de encontro ao teu filho agora. Tem um coração duro, não tem? Vou quebrar. Tem um coração assoberbo, tem? Vou destruir. Mas vou trazer de volta. Vou trazer de volta a tua filha, teu esposo, tua esposa, teus netos. Deus está no controle. Ei! Diz a Bíblia que nesse momento aqui, Davi recebe a ordem do rei. Então, se tu te garante, vai. Davi abre a boca e diz: eu não estou indo na minha força, eu estou indo
no nome do Senhor dos Exércitos. Tem gente que abre a boca e diz assim: a Bíblia diz, maldito é o homem que confia num outro homem. Está errado. Quando Deus falou isso para Isaías, ele estava dizendo, só lê o texto direito: maldito é o homem que confia no homem, na força do seu braço, no seu poder. Ele é maldito. Maldito é o homem que confia em si mesmo, mas bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, porque no Senhor está a força. E diz a Bíblia que nesse momento aqui, Davi está descendo. Está descendo o que, pregador? Está descendo o vale. Está descendo o quê? Davi desce o vale e ninguém conhece Davi. Mata o gigante. O gigante cai. Davi decepa a cabeça dele. Quando Davi decepa a cabeça do gigante, ele pega a cabeça do gigante na frente de todos. Davi ergue a cabeça do gigante. Desceu sem ninguém o conhecer. Foi para o meio do vale matar gigante, ninguém conhecia ele. Só a família dele o conhecia, era anônimo. Mas quando Davi matou o gigante, todo mundo queria saber quem era Davi. Mal entenda uma coisa, isso aqui é muito forte, irmão. Enquanto na terra alguém ainda nem todo mundo te conhece, no céu, o céu já te conhece há muito tempo. E se o céu te conhece, pode ficar tranquilo que na terra alguém de outra cidade vai ter que dizer: rapaz, eu não sou de Manaus, mas no dia que eu fui em Manaus, eu ouvi dizer que tem uma mulher que quando ela coloca a mão o enfermo volta a ter saúde. Eu não sou de Manaus, mas quando eu fui em Manaus, eu fui numa igreja pequenininha lá no Vila da Prata, e tinha um homem lá, careca, que quando tocou na minha mão, ele abriu a boca e disse: receba a presença. Eu recebi presença. Eu fui em Manaus e tinha uma mulher lá, que quando ela começava a dar lugar, se balançando, chamada Josi, eu sentia graça, eu sentia poder, eu sentia autoridade. Cadê os crentes da tenda do profeta? Cadê a tenda dos profetas aqui nessa noite? Quem tem presença tem glória. Quem tem glória tem aleluia. Quem tem aleluia tem línguas. Quem tem línguas estranhas abre a boca. Esboça uma reação nessa noite. Ei! Está chegando a hora que Deus vai soprar o teu nome, para que o nome dele seja glorificado através de você. Você crê nisso? Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, esboça uma reação. A Bíblia diz que quando Davi é conhecido, vai passar-se anos, deixa eu correr. Saul já morreu, Samuel já morreu, os filhos de Saul já morreram. Davi agora vai ser levantado rei sobre a nação. E uma dos primeiros projetos de Davi foi: vamos buscar a arca. Vamos buscar o quê? Diga: a arca é a presença de Deus. Opa! Davi junta 30 mil homens. Quantos homens? 30 mil homens dá para lotar um estádio. Agora imagina, 30 mil dentro de um estádio. Um homem abrindo a boca dizendo: nós hoje vamos descer na casa de Abinadab, que não é o irmão de Davi, é outro Abinadab, tá? Vamos descer à casa de Abinadab e vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar o quê? Mas bênção eu pego por cima. A presença, Davi estava dizendo, a presença eu tenho que descer para buscar. Tem gente que quer presença, mas não quer descer. E Deus está dizendo: quer presença? Desce. Como é que eu vou descer? Na oração. Como é que eu vou descer? Na leitura da palavra. Como é que eu vou descer? No jejum. Como é que eu vou descer? Pregando no louvor. A Bíblia vai dizer, eu entendi uma coisa, irmãos. Eu me lembro que logo no início, quando a gente estava iniciando no ministério da pregação, eu e o pastor, eu me lembro que alguém um dia olhou para mim e disse assim: tu quer sentir a presença sozinho dentro de um quarto, aonde tu estiver? Eu disse: quero. Qual é o segredo? Faz um culto diante de Deus. Mas como é que eu vou fazer um culto se eu não estou no coletivo? O culto ele é individual, só depende de ti para tu sentir Deus. O culto começa como, pregador? O culto começa numa oração. Depois tu já lê a palavra. Em seguida tu louva. Enquanto tu adora, tu começa a sentir Ele te abraçando. Enquanto tu adora, tu começa a sentir Ele te abraçando, te tocando. É por isso que o diabo tem raiva de mim,
mim e de você. Por quê? Porque a gente pode estar triste, pode estar quebrado, pode estar sem esperança, pode estar desesperado, pode estar precisando de uma porta aberta. Mas quando nós abrimos a boca e começamos a dizer: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É nessa hora que o Espírito Santo te abraça. Pode dobrar o joelho como um gatinho, Murilo. Pode dobrar o joelho como uma ovelha, Ronald. Mas a hora que você orar, Deus te levanta como um leão para bradar. Deus te levanta como um leão para bradar na terra. Fica de pé. Oh, glória. A Bíblia vai dizer agora que nesse momento aqui, Davi está descendo com 30 mil. Quantos homens? Não perca o foco, olha para cá. Parece que eu estou vendo a cena. Davi com uma coroa de rei, um manto real nas costas. Tem todo um protocolo para andar. Você já assistiu os reis da Inglaterra, como é que eles andam? É vários súditos à direita, vários súditos à esquerda. E eles não andam correndo. De 2 em 2 passos eles andam. As vestes reais vão se arrastando pelo chão, como sinal de poder e autoridade. O mastro está na mão de autoridade. A coroa como reconhecimento. Davi está com uma coroa na cabeça. Está com o manto real nas costas. Parece que eu estou vendo a cena. 30 mil ao redor dele, ó. Quando Davi chega na casa de Abinadab, Júnior, ele abre a boca e diz: cadê a arca? Está aqui. Vou levar para Israel. Prepara uma carroça. Coloca a arca. Quem é que vai levar? A arca vai levar junto com os bois. Ou a carroça vai levar a arca junto com os bois. Só quem podia levar a arca, quem estava delegado a autoridade para levar a arca, não era boi. Boi é animal. Quem era para estar carregando a arca, Murilo, não era animal. Quem era para estar carregando a arca era levita. Autoridade, levita. E não era para estar carregando uma carroça, era no ombro. Olha a honra que eles estavam tendo. Só que Davi queria chegar logo em Israel, em Jerusalém. Quando Davi queria chegar logo em Jerusalém, o que ele vai fazer? Vai apressar o protocolo. Só que o tempo de Deus é diferente do nosso, irmão. E é por isso que muitas das vezes a gente quebra a cara, porque quer ultrapassar o tempo de Deus. Deus está dizendo: espera mais um pouquinho, porque no meu tempo vai dar certo. No meu tempo você vai chegar onde eu quero que você chegue. No meu tempo você vai viver os sonhos que eu já coloquei dentro de você para você sonhar. Espera. A Bíblia diz que Davi começa a ir de qualquer jeito em direção a Jerusalém. Quando de repente os bois tropeçam. Os bois o quê? Consegue imaginar a cena? Quando os bois tropeçam, os 30 mil arregalam os olhos. Todo mundo fica esperando a arca cair. Quando de repente Uzá, um dos que estavam no meio, corre em direção à arca, vendo que a arca vai tombar. Uzá coloca a mão na arca. Quando Uzá coloca a mão na arca, a Bíblia diz que Deus fulmina Uzá na hora. Colocou a mão onde não era para ter colocado. A intenção era de ajudar, lembra do que eu falei? Mas nem toda ajuda é para ser feita. Uzá foi querer ajudar, mas porque ele foi tentar ajudar onde não era para ajudar, morreu. Cuidado onde você tenta ajudar, irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não coloca a mão aonde Deus não mandou você colocar. Não te apressa onde Deus mandou você esperar. Espera. A Bíblia diz que nesse momento Davi fica assustado. Procura alguém disposto a guardar a arca dentro de casa. Quem é que se disponibiliza? Obed-edom. A Bíblia não diz como é que era a casa de Obed-edom, mas eu como pregador posso conjecturar, posso imaginar. Não era uma casa de alvenaria. Era uma casa arrumada, mas de madeira. Não tinha um jardim bonito na frente. Não tinha uma sala de estar bonita como era para ser. Mas Obed-edom abre a boca e diz: ei, coloca lá em casa. Aí Davi abre a boca e diz: vamos colocar na tua casa. Mas a gente vai colocar em qual canto da tua casa, Obed-edom? Espera aí, rei, que eu vou me reunir com a minha família e nós vamos decidir. Diga: o lugar da minha casa mais importante, mais íntimo, é o meu quarto. Obed-edom olha para a mulher e diz assim: vamos colocar no quarto dos meninos? Não.
Vamos colocar na sala? Não. Vamos colocar na cozinha? Não. Vamos colocar no quintal? Não. Vamos colocar no banheiro? Não. Vamos colocar onde? Eu imagino que Obed-Edom olha para a mulher e diz assim: qual é o lugar mais importante da nossa casa? Onde nós descansamos, onde nós temos intimidade? Onde é? É nosso quarto. Então tira nossas coisas. Por que vai ser nosso quarto? Porque toda manhã, toda tarde, toda noite nós vamos se dobrar e dizer: santo és tu, ó Deus. Santo és tu, ó Deus. Ouça. Obed-Edom coloca a arca dentro de casa. Davi volta para Jerusalém. Passam-se 3 meses. Quantos meses? Nós estamos quase no final do mês de maio. Mas eu profetizo na autoridade que é o nome de Jesus, que até o mês de agosto alguém vai ver e ouvir o resultado da tua oração. Se prepara, meu irmão. Eu não sou de profetizar isso. Eu gosto de pregar a Bíblia. Mas na autoridade de Deus, dentro de 3 meses a chave vai virar. Aquilo que se perdeu, Deus vai trazer de dobro. Aquilo que foi embora, Deus vai dar em dobro. Se prepara.